Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais intimista e eu vou falar pra vocês as minhas leituras do primeiro trimestre de 2026. Gente, eu vou falando pra vocês os livros que eu li e eu vou tentar não dar spoiler. Não garanto absolutamente nada, gente. Não confie em mim. A mesma hora que eu falo pra vocês confiar, não eu vou confiar. Porque, às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que pra você é spoiler, pra mim não é, enfim. Eu sou meio complicada com isso. Então não garanto que não tem spoiler, mas vai ter indicações muito legais. Esse ano eu coloquei uma meta de ler 20 livros, porque eu tenho um histórico de me perder muito fácil nas minhas obrigações. Então eu me pego perdendo, me perdendo de mim mesma, acho que essa é a base, assim. Eu me pego muito apegada às obrigações, muito apegada ao que eu tenho que fazer, e eu esqueço de que eu sou criativa. Eu gosto de ler, eu gosto de pintar, eu gosto de bordar, e às vezes eu me perco nisso. E esse ano eu não queria que isso acontecesse, porque isso aconteceu no ensino médio, na faculdade, e eu percebi que estava acontecendo de novo agora, depois que eu comecei a estudar para concurso. Então no ano passado eu percebi isso de forma muito latente, assim, em que eu bordei muito pouco, eu tive poucos quadros pintados, eu tive poucas coisas feitas de forma manual, e livro então nem se diz. Eu acho que eu também tive um erro no ano passado, que foi escolher livros que eram livros de difícil leitura, assim. No sentido de ter que pensar muito pra ler, demanda muito isso, e eu tava tentando voltar ao hábito de leitura. Então, eu tentei ler Angústia, do Graciliano Ramos. Gente, não foi pra frente. É um livro de uma leitura que eu não achei tão fácil quanto Vidas Secas, por exemplo. E eu tentei ler também Morro dos Ventos Vivantes. Também não funcionou pra mim, e eu me peguei me forçando muito. 1984. Também tentei ler e não funcionou muito bem. Então eu percebi que talvez ou as minhas escolhas estavam sendo escolhas muito difíceis, de leituras muito difíceis, que exigissem muito psicológico, assim, e muito lado cognitivo, que não é muito o que eu tô querendo pra esse ano. E aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo ler 20 livros nesse ano. E eu confesso pra vocês que eu nunca cheguei a ler mais que 10 livros por ano. Mas eu coloquei uma meta ousada, porque eu resolvi tirar as redes sociais e eu quero focar no meu tempo livre em fazer coisas manuais e ler. Então, eu já fiz alguns quadrinhos, tenho bordado, às vezes eu pinto algumas coisas. Então, e a leitura tá me tomando um tempo muito legal e um tempo que tá fazendo com que eu desenvolva até mais a minha criatividade. Eu fiz algumas resenhas sobre os livros que eu li. Vou colocar aí pra vocês os recortes das minhas resenhas, não vou ler pra vocês, mas eu vou deixar aí alguns minutinhos pra você ler a minha resenha sobre cada um. Gente, eu amo documento de Word e Excel. Nossa, meu Drive é um compilado. Então, como eu não podia deixar de ter isso registrado, né, todos os livros que eu li, eu faço uma resenha. Eu escrevo pra mim mesma e agora pra vocês, né. O que eu acho de cada um. E é isso, ó. O primeiro que eu li foi 4 Vidas de um Cachorro. Esse livro tinha anos que ele tava aqui na minha prateleira. Inclusive, eu tenho vários livros pra ler. Mas esse aqui em específico era um livro que eu nunca tinha lido. Eu acho que eu já tinha tentado começar ele umas 2 vezes. Só que eu ficava com muita preguiça, acabava me perdendo ali no meu personagem de leitora e acabava não terminando. Dessa vez eu terminei e eu achei ele muito gostosinho. É um livro que fala muito sobre o processo de amor que um cachorro tem pelo seu dono. E eu comecei a ler ele, terminei, mais ou menos na época em que o Carlos sofreu acidente. Então, o meu cachorrinho, ele tem uma lesão na pata. Isso aconteceu no início do ano. E foi logo depois de eu ter terminado esse livro. Então, assim, eu comecei a olhar pro Carlos Eduardo de uma forma totalmente diferente do que eu olhava antes, assim. Então, esse livro é um livro muito bom, de fácil leitura. E eu nunca vi o filme, inclusive. Acho que preciso ver o filme. Depois de eu ler o livro, a gente tem que ver o filme, né? Acho que é mais ou menos isso. Não é esse o acordo implícito que existe entre os leitores? Enfim, depois desse, eu li O Fator Humano. Foi um livro que eu comprei no sebo. Como eu tinha colocado essa meta, eu falei, cara, eu acho que eu preciso de livros novos. Porque eu olhava todos os que estavam na minha prateleira e eu não sentia vontade de ler nenhum. Por mais que eu tivesse comprado grande parte deles. E aí, eu fui num sebo, no centro, e eu comprei ele, e nesse mesmo dia, né, eu comprei ele e Um Caso Perdido. Comecei lendo ele porque eu achei ele menor, falei, cara, vamos pegar leve. Ele é um livro de 300 e poucas páginas, 315 páginas. Muito gostosinho de ler. Fala sobre um cara que ele é um detetive, ele trabalha pro governo, e ele conheceu a sua esposa na África, em uma missão que ele teve na África. E aí ele passou por muito perrengue pra continuar com a esposa dele.
E a esposa dele já estava grávida quando eles se conheceram ali, quando eles firmaram um acordo de relacionamento. E ela estava grávida de um outro cara. E aí ele acabou adotando essa criança como filho, né? E aí ele ama a esposa dele, o filho dele, de forma incondicional, ao ponto de fazer coisas que até o governo duvida. Então, assim, é um livro muito gostoso. Vou colocar aí pra vocês a minha resenha. Ele é muito gostosinho de ler. A leitura é fácil, é fluida, é tranquila, assim, no sentido de fluidez mesmo de leitura, assim. E eu não gostei do final. Só que eu entendo, eu me coloco no lugar do escritor, assim. Eu entendo o porquê que ele quis aquele final, né? Do porquê ele deixou aquele final. Mas eu prefiro... eu preferiria um final diferente, assim. Enfim, você tem que ler pra você saber, mas ele é muito gostosinho. É um livro muito bom de ler. O terceiro que eu li, Mulheres Mafiosas. Esse aqui. Gente, esse livro, ele é um livro, assim... Como que eu falo pra vocês? Ele é um compilado de histórias reais de mulheres que largaram as suas vidas, famílias, filhos, compromissos, tudo pra viver em prol de um gangster. E isso é um caso que me traz muita reflexão mesmo, no sentido de, poxa, uma mulher largou tudo pra viver com um gangster. E ele escolheu essa vida, sabe? De certa forma. Muitos dos gangsters que estão aqui, eles escolheram viver dessa forma. E eles se escolhem sempre, né? Tanto que em algumas histórias, algumas mulheres, elas, assim, se pegaram sendo presas por conta dos seus amados. E elas, ainda assim, sendo presas, passando por tudo que elas passaram, colocam o homem em primeiro lugar. É uma questão um pouco complicada de se discutir. Não vou dizer que amei. Gostei. Mas o final delas sempre é muito trágico, e deles também, mas o final delas é o que mais me pega. Porque elas escolheram isso por amor. Eles escolheram essa vida de ser gangster, enfim, por dinheiro. Elas escolheram por amor. Então... enfim, gente. Dei 4 estrelas, não sei. Ok, sabe? É um livro ok. Depois eu li Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Foi o primeiro livro que eu li dela. Muito bom. A criatividade dessa mulher, gente, é um livro que começa de uma forma muito tranquila. Ele flui muito bem. Você acha que é um livro de romance adolescente bobo, no nível, assim, que você pensa... Sabe aquele romance adolescente em que tem uma menina muito boazinha, que estuda muito, que é muito, sabe, gente finíssima, e ela se apaixona por um cara muito babaca, que é um garoto problemático, enfim, a história típica, né, do romance adolescente. E aí começa dessa forma. Só que depois tem um tem um desdobramento muito significativo, real, assim. Cara, gostei muito. Coloquei 5 estrelas, colocaria 10, se esse fosse o meu critério, assim, se fosse de 0 a 10 seria 10, se fosse 0 a 1000 era 1000. É um livro muito bom de leitura, assim, fluido, os capítulos não são grandes, então dá pra você se organizar pra ler um capítulo ali em 5 minutinhos, que você tá fazendo alguma coisa ali, entre um tempo e outro de estudos, e dá uma pegada, assim, legal no final, que você fala, cara, essa mulher é muito louca de pensar tudo isso, de ter tudo isso, que um livro que eu nunca imaginei que seguiria os caminhos que ele seguiu. É só isso que eu tenho pra falar. É muito bom, assim. Ela é muito criativa. Essa mulher é muito criativa. Depois foi A Garota no Gelo. Eu não tenho ele aqui porque eu peguei emprestado com a patroa da minha mãe. Vou colocar a foto dele aqui pra vocês. Eu acho que em algum vlog eu devo ter falado sobre ele. Mas ele é um livro muito bom também. É um livro de investigação. Vocês estão vendo que eu passo de investigação pra romance, pra não sei o quê. Gente, eu não tenho esses critérios de, eu gosto só disso. Não, eu leio de tudo. E esse livro é um livro de investigação. E é um livro que foca muito no sentido de... você se pega... Acho que esse é um ponto muito importante. Você se pega tentando descobrir quem realmente matou a menina. Porque o autor, ele deixa essa incógnita. Tem tantas pessoas que são possíveis, assim, e ao mesmo tempo ninguém. Então, é tudo na base do poder, na base do dinheiro. Chega a um ponto, assim, do cara que matou a menina começar a perseguir a mulher que tá fazendo a investigação, a investigadora, né? Então, você fica, meu Deus, é uma euforia, ao mesmo tempo eu quero saber quem que matou. Então você acaba o livro, assim, gente, muito rápido. Porque ele é muito fluido, você fica curioso e quando você dá fé, você já terminou o livro. Então, é isso que eu tenho pra falar. Ele é muito bom. Coloquei 5 estrelas. Porque realmente ele é muito gostoso. Aí eu li A Filha do Rei do Pântano. Esse foi logo depois que eu terminei A Garota do Gelo. Eu já comecei a ler esse, que eu comprei no sebo também. O que acontece? Esse livro, ele é um livro que o autor, ele soube delimitar muito bem o tempo. Eu só entendi isso
quando eu cheguei no final do livro. Porque foi quando eu realmente entendi o livro. Porque ele humaniza muito o sequestrador. E aí eu fiquei puta, porque você se vê humanizando ele também, né? Da mesma forma que a filha dele vira e fala que ele era um pai exemplar, que ela amava passar um tempo com ele, que ela amava caçar, pescar, estar com ele, em contrapartida era como se ela justificasse os erros dele, né, as coisas boas dele, colocasse numa balança assim, cara, ele era um pai muito bom. Tá, que ele me prendia, às vezes, né, num poço por dias, mas ele era um pai muito bom. Tá, que às vezes ele batia na minha mãe, mas ele era um pai muito bom. Tipo assim, não tem lógica você se pegar nesse ponto. Gente, não tem lógica você se ver defendendo um agressor dessa forma. Até que você entende o porquê que ela falava dessa forma. Porque ela faz, o autor, né, ele faz um traçado histórico de tempo mesmo, assim. É cronológico. Então, quando você é criança, você não tem noção do que é mal e do que é bom. Você sabe que, tudo bem, ser jogado num poço não é bom. Mas, conforme o que falam pra você, te moldam pra achar que é. E a gente, quando é criança, a gente se pega permitindo isso, porque a gente não tem muito, né, espelho, assim. Quem que a gente tem de espelho quando criança? Os pais. E eram as únicas pessoas que ela tinha contato. Então, conforme ela foi crescendo, ela foi começando a perceber quem realmente eram os pais dela. Porque até então ela viu o pai como uma pessoa muito gente fina e a mãe como um monstro. Até que ela fosse entender o que realmente tinha acontecido. Isso aconteceu na adolescência. Então, assim, dá pra entender o porquê que ela romantizava tanto aquela relação que ela tinha com o pai dela na infância. Porque era o único espelho que ela tinha na infância dela. Então, assim, é um livro muito bom. É um livro que o final dele, eu acho que é... Ai, gente, o final dele é muito bom, assim. É sufocante, mas muito bom. E a leitura é muito gostosa. Então, assim, é isso, gente. É um traçado muito, muito, muito bem feito de como a gente, quando é criança, a gente não percebe as coisas que acontecem ao nosso redor. E conforme a gente vai crescendo, é como se fosse tirado as vendas dos nossos olhos. Isso é até um pouco complicado, né? Porque, pensa, você... Quando criança, a gente se pega ali naquele momento de florear. Acho que a gente floreia muito a vida, né? A gente vê tudo de uma forma muito mais bonita do que realmente é. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essas vendas nos olhos. A gente vai começando a ver a vida realmente como ela é. E é muito frustrante. Digo isso como adulta. Digo isso como uma pessoa que vê a vida adulta de uma forma não tão romântica. Eu gostaria muito de romantizar a minha vida. Eu gostaria muito de romantizar as minhas conquistas, o meu diário mesmo, né? O que acontece no meu dia a dia, eu gostaria muito de romantizar, mas eu não consigo. E eu vejo outras pessoas conseguindo romantizar as próprias vidas, obviamente, tendo acesso a dinheiro, tendo dinheiro pra ter acesso a coisas que realmente eu não tenho acesso no momento, e vivendo coisas que eu não vivo, e com a rede social a gente se pegar comparando tanto, sabe? Não dá pra florear a vida adulta assim não, viu? Nossa, pesei o clima, né? Foi mal. Aí, eu terminei ontem, é assim que acaba. Eu comecei na segunda-feira. Terminei ontem? Não, terminei na sexta. Anteontem. É assim que acaba. Esse livro... Gente, é muito bom. Eu não tenho... A Colleen Hoover, ela é boa mesmo, mulher pra escrever. Ela escreve muito bem, ela consegue desenvolver muito bem os livros dela. Eu fiquei louca nesse livro. E eu tinha falado pra vocês que eu não tinha assistido o filme. Mentira! Eu menti, porque eu não lembrava que eu tinha assistido o filme. Só que o filme tem tantos anos que eu assisti que eu esqueci. Eu acho que eu devo ter assistido assim que lançou, alguma coisa assim. Eu acho que eu assisti com a minha amiga. Eu tenho quase certeza que eu assisti com a minha amiga. E aí eu lembrava, por exemplo, de alguns pontos, assim. Eu lembrava da atriz e do ator. O ator, oh meu Deus. Em alguns momentos muito cruciais do livro. Mas eu não lembrava do filme de forma muito clara, assim. Inclusive eu tô pensando em ver o filme depois pra ter uma comparação melhor sobre o livro. Mas assim, com o livro, perdão. Assistir o filme pra ter uma comparação com o livro. Mas a leitura dele é gostosa, ela escreve muito bem, ela fala muito bem, ela é da galera. E assim, eu estou apaixonada por essa autora. Eu tô apaixonada por essa escritora. Acho que irei comprar outros livros dela, porque... Ai, gente, é isso. É isso, não tem muito o que falar. Realmente, a mulher não é louca. Eu vi um pessoal falando que achava que ela era louca. Ela não é louca, gente. Ela é gente finíssima e eu amei o final. Eu amei ela acabar com o Mindinguinho. Ixi, deu um spoiler. Ah, mas é isso, gente. Ela acabou com o Mindinguinho. Eu amei. E agora eu estou lendo A Garota do Lago. Então, assim, consegui ler. Deu 7 livros. Ainda nem fiz a resenha do É Assim Que Acaba. Mas eu vou colocar aqui pra vocês, porque quando eu fizer a edição, eu já vou fazer a resenha dele. São 7 livros.
em 3 meses, o que pra mim é um marco muito grande, assim. Eu acho que eu nunca consegui ler tantos livros em tão pouco tempo. Realmente, as redes sociais tomam muito tempo da gente. Mas é isso, gente. É isso que eu tenho pra proporcionar pra vocês hoje. E depois, se vocês quiserem, sei lá, eu posso mostrar as coisinhas que eu já fiz. Então, quadros que eu já pintei. Eu já bordei algumas coisas pra minha casinha. Então, eu já fiz alguns panos de pratos bordados à mão, por mim. Então, eu posso trazer isso depois em um outro vídeo pra vocês, trazer algumas roupinhas de brechó que eu garimpei. Eu também garimpei, além de roupas, eu garimpei já bijus. Então, adoro brechó, se vocês quiserem eu falo sobre isso também, deixo aqui registrado. Porque a vida não gira em torno de concursos, a vida é muito mais que isso. E eu quero ter um lembrete, sempre que possível, de que a vida é muito mais do que só estudar, muito mais do que só as nossas obrigações. E que a vida adulta, ela é difícil. Ela não é uma vida fácil, não são escolhas fáceis que a gente faz todo dia, mas que no final vai valer a pena. E é isso. Eu tento me lembrar disso diariamente, porque são escolhas que não demandam só dinheiro, não demandam só tempo, mas demandam vida, assim. Demandam a nossa vida. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Esses foram os livros. Depois eu vou colocar esse aqui já do segundo trimestre. Então, do primeiro trimestre, finalizo com esses sets. Inclusive, esse do É Assim Que Acaba já começou ali já terminei ele na primeira semana, né, de abril. Mas eu coloquei no primeiro trimestre. E depois eu venho falar pra vocês quais são as leituras que estão tendo aí e faço um compilado disso no final do segundo trimestre de 2026. É isso, gente. Um beijo. Tchau!